Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Então na aula de hoje a gente vai continuar aí os nossos estudos aí na programação orientada a objetos com Java. Então estamos aí na primeira etapa do nosso aprendizado. Então estamos aí aprendendo a criar o projeto, aprendendo a criar os pacotes, aprendendo aí a criar as classes, o que vai dentro de uma classe, que vão os atributos, criando a técnica do encapsulamento, protegendo os dados ali dos atributos, criando o método construtor, criando os métodos de acesso a esses atributos privados, né? Os métodos get e set, e estamos criando aí outros métodos aí para serem utilizados, como é o caso do método imprimir, e vamos ver mais dois métodos aí para fazer alguns cálculos aí no nosso projeto. Então, eu fiz aqui um passo a passo para vocês seguirem, para vocês se orientando, o que vocês precisam fazer a cada etapa, para vocês ir pegando aí e memorizando esses passos aí que vão facilitar vocês aí, ó. Então, olha só. Então, olha só aqui, ó, eu criei um passo a passo aqui para vocês, para ajudar aí a orientar vocês aí nessa primeira etapa, que vocês ainda estão aprendendo, né? Para vocês não se perderem aí, ok? Então, olha só. Então, aqui o primeiro passo, criar então o projeto, depois criar então os pacotes, lembram? Model, para a gente colocar nossas classes dentro dele, e o pacote views, que depois a gente vai colocar as telas, tá? Os arquivos das nossas telas aqui dentro desse pacote. Assim a gente vai separando o código aí. O que é tela vai num pacote, o que é classe vai no outro, depois a gente vai ver controllers vai num outro, depois a gente vai ver banco de dados vai num outro aqui, ok? Então a gente vai separando aí, aos pouquinhos vocês vão pegando aí a lógica aí, ok? Então, vamos realizar essa primeira trecho aqui a partir de agora, ok? Depois a gente vai para as telas. Vamos lá então? Olha só. Então, vamos criar o passo 1 e o passo 2, tá? Criar o projeto, criar os pacotes aqui, Model e View, ok? Vamos lá. Então, aqui no nosso NetBeans, então, vamos lá no menu File, New Project. Vamos usar aqui o Java ANT aqui mesmo, por enquanto. Java Application. Next. Vamos dar o nome para o nosso projeto, ok? Então, vamos chamar ele de controle estoque, tudo junto, ok? Se você quiser separar aqui, usa um underline assim, ok? Controle estoque. Verifica se o método main está marcado, deixa marcado, porque a gente quer que ele seja construído para nós aqui, que é o método que a gente vai testar os nossos códigos, ok? E depois, quando tiver as telas, ele vai chamar a nossa tela principal. E vamos dar um finish. E ele foi criado aqui, ó, controle estoque, ok? Então ele vem com então ele vem aí com a pasta de códigos e uma pasta aí com bibliotecas apenas, ok? Então vamos clicar aqui no Source Packages e vamos abrir a pastinha aqui, controle de estoque. Vai estar o nosso método main aqui, onde a gente vai usar para testar os nossos códigos depois, ok? Então vamos para o segundo passo, que é criar os pacotes, tá? Pacote model para os nossos modelos, né, para nossas classes, e o pacote view, que serão para nossas telas, ok? Vamos lá então. Então em cima aqui de source packages, auxiliar do mouse, new java package. E vamos dar o nome então aqui de model, nosso primeiro pacote. Finish.
Ele criou em cinza aqui, porque não tem nenhuma informação dentro dele, né? E vamos de novo lá no Source Package e vamos criar outro Java Package. E vamos dar o nome de View. View, assim, ó. View, ok? Finish. Muito bem, então, primeiro e segundo passo construído com sucesso, ok? Próximo passo, então vamos criar a nossa classe e os nossos atributos, ok? Então vamos lá. Então aqui no nosso module, em cima do pacote module, vamos clicar com o auxiliar do mouse, New Java Class. Então vamos criar a nossa primeira classe. Então lembrando aqui do nosso objeto de estudo, que nós resolvemos aí um problema de controle de estoque nas aulas de banco de dados e chegamos então nessas informações aqui, ok? Então, esse foi um exemplo, tá? A gente sabe que você pode fazer isso de diversas formas. Então, a gente em aula chegou nesse consenso aqui para a gente começar os nossos estudos aí, e aí conforme o tempo a gente ir se aprofundando e melhorando cada vez mais o nosso pensamento, a nossa lógica, tá? Relacionado aí à computação, ok? Então, para esse primeiro exemplo, a gente chegou nisso aqui, tá? Então, a gente vai representar essas tabelas aqui lá no nosso software, ok? Então, vamos começar aqui pela primeira. Então, a primeira vai ser produto, ok? Ela vai virar uma tabela no banco de dados e nós vamos construir aqui a representação dela no nosso software aqui, ok? Então, vamos criar ela então. Então, a primeira classe vai se chamar produto. Produtos, ok? E vou dar um finish. Ok, então criei a minha classe, ok? Agora eu vou colocar as informações nela, tá? Então, agora eu vou começar a dizer como que ela vai se comportar, que informações que ela vai ter e que métodos ela vai ter também, ok? Então, vamos começar com os atributos, né? Que serão as opções aí variáveis que vão armazenar informações depois que um objeto for construído, ok? Então vamos lá. Vamos colocar aqui um comentário, então barra atributos, ok? Técnica do encapsulamento, lembro? Palavrinha private, para proteger os nossos atributos. E quais os atributos mesmo que eu vou colocar? Os que estão aqui na nossa tabelinha, né? Então, código, nome, tipo, valor, data, quantidade e unidade de medida. Então, vamos lá. Código do tipo inteiro. Então, começamos aqui no Java dizendo o tipo de dado e depois o nome dele. Então, é código, ok? Vamos colocar aqui código produto, né? Ok, ponto e vírgula. Próximo, private string, né? Que vai ser um texto. String nome. Tá, só lembrem aqui, pessoal, é string, não char, ok? Se eu deixar assim como char, eu estou dizendo que eu vou colocar apenas um caractere, tá? A letra J, por exemplo, a letra L, ok? E não é isso que eu quero um texto, uma palavra, um texto maior, né? Então, string, ok? Às vezes se confunde entre o string e o char, ok? Private string tipo, ok? Aqui para dizer se é tipo alimentício, se é bebida, se é de higiene, ok? Seria quase que uma categoria, tá? Então, esse tipo seria para esse fim. Ok, vamos lá, próxima informação. Valor unitário, então
private, valor underline unitário, sem acento. O tipo dele aqui, então, vai ser double, tá? Aqui eu poderia utilizar float ou double, tá? Lembrando que o float, então, ele tem uma quantidade de caracteres de dígitos, né, que podem ser colocados, e o double, ele tem uma quantidade maior, tá? Então, mas aqui você poderia utilizar qualquer um dos dois, tá? Eu estou usando o double aqui, mas poderia ser float sem problema nenhum, ok? Se for um projeto muito grande, com algumas coisas mais específicas, aí você utiliza o double aqui, tá? Mas nesse caso aqui poderia ser qualquer um dos dois, ok? Vamos ver o próximo. Então, private. Aqui é o seguinte, gente, olha só. Eu poderia utilizar aqui o formato date, tá? Ok? Para esse fim aqui, ok? Que é um formato padrão para data e padrão aí para datas, tá ok? Mas olha só, aqui é uma dica para vocês, tá? Depende do projeto de vocês, depende do que vocês vão fazer com essas informações, mas olha só. Se eu usar o formato date, eu tenho que fazer conversões ali de formato de data para converter ali o formato que nós utilizamos aqui, transformar no formato americano, que é o contrário, né? Nós usamos dia, mês e ano, né? O formato americano usa ao contrário, ano, mês e dia, né? Ou ano, dia e mês, ok? E vai tracinho, não vai barra, tá? Então são alguns detalhezinhos que a gente tem que criar conversões ali para estar fazendo isso, tá ok? Isso eu vou tratar em um outro momento, um vídeo específico só sobre isso aqui, tá? Então aqui nós vamos usar string, tá? Para nós começarmos a entender as informações aqui, vamos usar as datas como string. E a gente pode digitar do nosso jeito aqui mesmo, né? Dia, mês e ano com umas barrinhas, né? Porque como é um texto, ele aceita do jeito que nós colocarmos. Daí eu não preciso fazer nenhuma conversão, tá? Mas sobre esse assunto de datas aí eu vou tratar só sobre eles num outro momento, ok? Então, vamos lá. Data, validade, quantidade e unidade de medida. Então, private, quantidade, aqui a quantidade inteiro. Sobre a quantidade também tem um outro detalhezinho aqui para vocês também pensarem. Aqui eu vou tratar ele como inteiro, tá? Então, todos os meus itens eles vão ser tratados como inteiro, ok? Mas tem situações que eu precise utilizar um número decimal. Ah, mas quando isso vai ser possível? Quando, por exemplo, eu tenho, por exemplo, carne, vou vender carne, né? O preço da carne é 20, 30 reais lá, o valor de 1 quilo. Mas você vai vender para o cliente ali 200, 300 gramas, né? Então, aí você teria que usar um formato decimal aí para quantidade, ok? Ou float ou double ali, tá ok? Mas aqui nós vamos tratar ele como inteiro. Então tudo vai ser tratado como inteiro, não vai ter frações aqui, ok? Muito bem. E o último, string, unidade, underline, medida, ok? Então esses aqui são os nossos atributos aí que é a representação então da nossa tabelinha produtos aqui que a gente pensou, ok? Muito bem. Então, vamos ver os nossos passos. Então, criamos a classe, criamos os atributos. Agora vamos criar o quê? O método construtor, com parâmetros, lembram bem?
porque a gente vai já criar o objeto e já passar as informações para ele, ok? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui barra barra método construtor, ok? Então vamos lá. Lembra como é que cria o método construtor? E vamos construir ele com parâmetros. Por quê? O método construtor com parâmetros, então ele facilita porque a gente vai pegar informações da tela. Então quando o usuário digitar ali na tela as informações e clicar no botãozinho, esses valores vão ser carregados no objeto. Tá? E o objeto, então, ele já tem que ser construído já com esses parâmetros, já para esperar esses valores que está vindo, ok? Então, facilita muito esse tipo de utilização aí do construtor com parâmetros, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, usando as facilidades da nossa IDE, logo abaixo aqui, clica com auxiliar, Insert Code, Constructor, e aqui vamos passar todos esses parâmetros aqui, ok? E vamos gerar. Então ele criou para nós aqui o método com parâmetro, né? Que ele está esperando aqui então variáveis e está dizendo que cada atributo que foi criado logo acima vai receber o que estiver sendo passado aqui para ele. Então vai carregar o objeto, vai construir o objeto e já carregar com as informações, ok? Então é isso que está dizendo aqui nessa linha de código aqui, ó, tá? Muito bem, então criei um método construtor, próximo passo, método get e set. Então, o método de acesso aí aos nossos atributos. Então, vamos lá. Insert code, get e set, marca todos, gera. E ele gerou para nós aqui todos os métodos de acesso ali, o set e get para cada atributo, ok? Muito bem. Então, sempre lembrando sobre os métodos get e set, né? Então, o método get, então, sempre quando eu pego a informação do objeto, eu preciso retornar aquilo que eu estou pegando, então, por isso que tem aqui o return, tá? Então, ele vai pegar a informação através do método get e vai retornar o que ele pegou aqui de dentro do atributo, ok? E o método set não precisa, quando eu estou setando uma informação, eu não preciso dizer o que eu estou setando, ok? Então, só esse detalhezinho aqui. Então, no nosso método set, estou dizendo que eu vou setar a informação, vou colocar a informação dentro do objeto, né? E aí aqui eu coloco o parâmetro, que é a variável que vai ser encaminhada aqui dentro, para dentro do objeto, e aqui embaixo eu estou dizendo que o código produto, que é o nosso atributo, nesse exemplo aqui, vai estar recebendo o que? O que for passado pela variável código do produto ali, que é o que ele está esperando, ok? Então é isso aqui que está dizendo no nosso get aqui, no nosso set aqui, ok? Então vão aprendendo aí a ler o código, né? Entender o que está dizendo cada uma das coisinhas aqui, que aos pouquinhos você vai entender muito bem o que diz cada linha aqui do nosso código, ok? Muito bem. Então, então criamos o método getSet, agora vamos criar um método específico, né? No caso aqui, imprimir. Vai ter mais um método, mas por enquanto vai ser só o imprimir. Então, para mim criar um método novo, eu vou aqui bem no finalzinho, antes da última entrada aqui, antes da última fecha chaves, e vou dar um public void, né? Lembra que a palavrinha void quer dizer que não precisa de retorno de valor, ok? Void, então ele simplesmente vai executar aquilo que eu coloquei ali e acabou, tá? E vou dar o nome de imprimir dados, ok? Não vou passar nenhum parâmetro para ele, simplesmente vou chamá-lo.
abre e fecha chaves, ok? Então, esse aqui é a criação do nosso método aqui, tá? Então, se quiser até anotar aqui em cima para vocês ir se orientando, barra, barra. Método que imprime os dados no console, ok? Muito bem. Lembra como é que faz o método de impressão? É aquele método que usa o System Out Print, tá ok? Então, vamos lá. S maiúsculo, syst, dá um Ctrl barra de espaço e procura aqui, ó, o Outprint, ó, esse terceiro aqui, ok? E aí vamos colocar aqui o que eu quero que apareça antes da variável. Então, código igual, e aí aqui do ladinho vou concatenar essa informação, então vai ter um texto concatenado com o valor que está vindo lá na variável, do nosso atributo, ok? Então, sinal de mais para concatenar aqui no Java. E aí vou chamar o método que eu quero. Então, eu quero pegar dentro do objeto para mostrar. Então, o método get, pegar, ok? Então, a gente faz aqui, como eu estou dentro da nossa classe e o método está aqui dentro, então eu simplesmente uso a palavra this, né? Que aí quer dizer esta classe vai chamar o método get código do produto, ok? Então aqui já vai sair aqui a palavrinha código e mais o número que eu estiver passando lá no método principal, ok? Então aqui é a mesma coisa, eu vou fazer para os outros, tá? Vou só copiar aqui para acelerar o processo, ok? Então código nome, tipo, data de validade, quantidade e unidade medida. Quantidade e o último, unidade medida, ok? Acertei os títulozinhos aqui, agora aqui eu vou chamar cada método. Então, 2 cliques em cima para selecionar, Ctrl barra de espaço e vamos aqui então, get nome. Aí no outro, 2 cliques em cima, selecionou, Ctrl barra de espaço, get tipo. Vamos lá. Valor, Ctrl barra de espaço, get valor unitário. Data, get data de validade. Get quantidade. E o último, get unidade de medida, ok? Então aqui está prontinho o nosso método, né? Ele vai imprimir isso aqui, mais o códigozinho, então vai estar escrito ali no console código 2.1, por exemplo, tá ok? Mas a gente já vai voltar nele aqui. Então, criado o nosso método aqui. Então, vamos ver aqui os passos. Então, criei o método específico aqui, finalizei a classe. Então, a nossa classe está pronta. Nós já podemos testar para ver se realmente está tudo funcionando. Vamos lá? Para testar, aonde que eu vou? Olha só. Lembra que nós temos um método principal aqui que a gente criou lá no início do projeto, com a caixinha marcada lá, criar método main. Então é esse método aqui. Então é nele que a gente utiliza para testar os nossos códigos aqui. E depois de pronto, a gente vai apenas chamar a tela principal aqui do nosso sistema, ok? Mas por enquanto a gente utiliza para fazer os testes aqui. Muito bem, vamos lá então. Primeiro a gente vai criar as variáveis aqui para receber as informações, tá? Lembram? Então, para aproveitar aqui e não errar, eu vou copiar os atributos aqui, porque as variáveis vão ser as mesmas, tá? Só vamos fazer algumas modificações aqui. Então, gente, vamos utilizar aqui, vamos só tirar o que a gente não precisa, porque as variáveis vão ser as mesmas, ok? Só não precisam estar privadas aqui. Ótimo. Assim a gente não erra o texto delas aqui, ok?
Aqui um detalhezinho que vai ficar como dica para vocês aí, olha só. Elas são exatamente iguais o nome dos nossos atributos. Então aqui, para não confundir com o nome das variáveis que a gente vai passar aqui, ó, dentro do método construtor, ok? Nós vamos modificar as nossas variáveis de entrada aqui, ok? Então a gente vai deixar apenas essa primeira letra em maiúsculo, só para deixá-las diferentes, ok? E vocês vão ver a facilidade que tem em fazer isso aqui, olha só, tá? E a última, U maiúsculo, ok? Então continua a mesma coisa, só mudou que elas, diferenciei elas aqui com uma letra maiúscula, ok? Muito bem, agora nós vamos então instanciar o objeto, ou criar realmente o objeto de fato, ok? Lembra como é que faz isso? Primeira coisa, chamamos então qual classe que nós queremos instanciar. A nossa classe produto, né? Então a gente escreve aqui produto, produtos, né? Que tem que ser o mesmo nome aqui da nossa classe. Ele vai dar um erro, porque o arquivo está num outro pacote, então esse arquivo aqui não reconhece. Então, duas formas de fazer, lembram? Então, clicando em cima aqui da lupinha e importar, ele vai escrever para você aqui em cima, ou você escreve direto aqui, ó, import, pasta model e o nome do arquivo, ok? E aí ele já reconhece a classe aqui. Muito bem. Chamei então a classe, aí eu preciso dar um nome, que isso aqui vai ser o nome do nosso objeto depois de criado, ok? Então vamos chamar de produtos mesmo. Recebe, que é o sinal de igual, new. New o quê? Produto. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Produtos, né? Lembram? Tem que ser igual aqui, ó. Esse nome e esse são o mesmo, ok? Ok. Aí eu clico dentro aqui do abre e fecha parênteses e dou um Ctrl barra de espaço, ok? Para chamar o nosso método construtor. Olha só. E geralmente não, sempre vai estar aqui na primeira opção. Se tiver mais de um método, eles vão aparecer aqui um abaixo do outro, ok? Então aqui vocês podem ver que está ali produtos, passando ali código e todas as informações que eu criei aqui, que eu defini para ele ser chamado. E olha só que interessante. Ele vai já automaticamente colocar para mim todas as variáveis que eu criei aqui, ok? Então ele já vai construir para mim, colocando cada variável aqui no seu local. Então, aqui ele deu um erro pelo seguinte, eu tenho as variáveis, eu estou passando as variáveis, mas as variáveis não têm informação nenhuma, e eu preciso colocar informação aqui. Então vamos lá. O código então vai receber 1, o nome recebe entre aspas, sempre quando for string, né? Então, arroz. O tipo string também, então recebe, entre aspas, alimentos. Aqui no valor unitário, então, é um número, então não vai. Então aqui é 23, tá? Então eu posso passar o número inteiro, ou se eu quiser colocar vírgula, alguma coisa, então eu uso ponto no lugar, tá? Então ponto 50, por exemplo, ok? Data de validade, como nós estamos tratando essa data como uma string, eu passo entre aspas, então. Então, 10, 03, 20, 24, ok? Quantidade é um número, também passo direto aqui, então 10, sinal de igual, né, para receber, e aqui o último, string
unidade de medida, entre aspas, então, quilograma, ok? Prontinho. Então, o erro sumiu porque eu tinha passado os parâmetros, mas as variáveis não tinham informação nenhuma, tá? E sempre quando eu passo com parâmetro, as variáveis já têm que ter alguma informação, tá? Eu tenho que passar com elas, com informações dentro delas, ok? Então, criei o nosso objeto e já coloquei as informações dentro dele. Então, ele está prontinho para ser utilizado. Se ele está pronto para ser utilizado, então eu já posso mostrar ele aqui no console, lembra? Então, a gente criou um método para isso, né? A gente criou um método chamado imprimir, né? Imprimir dados, ok? Então, nós vamos chamar esse método aqui. Lembra como é que chama? Então, um objeto, então, ele tem os atributos e tem os métodos, ok? Então, nós vamos acessar um dos métodos agora. Produto, que é o nossa variável aqui de referência, lembram? Ponto, e eu posso acessar o que ele tem lá, tá? Tanto os métodos get e set, como o método específico que a gente criou, que é o imprimir dados. Então, e eu já posso testar e ver se tudo que eu fiz até aqui está funcionando. Se deu tudo certo, ele vai escrever aqui no console, ok? Senão ele vai dar um erro. Vamos lá? E olha só que legal. Olha aqui, ó. Código 1, arroz, alimentos, né? Então, escrevi errado aqui. Vamos rodar de novo. Para lá, alimentos, o valor, validade, né? A quantidade e unidade de medida. Então, nosso método está funcionando 100%, tá? E está prontinho aqui para depois a gente construir a tela dele, tá? Então, a partir do próximo vídeo, então, a gente vai dar sequência para nós criarmos, então, as outras duas classes, entrada e a saída, ok? E aqui vai ter um método específico também, além do imprimir, vai ter um método para fazer o cálculo aqui. Então, nós temos o valor unitário do produto, né? E o valor total. Então, o valor total é o que? É o cálculo do valor unitário vezes a quantidade, correto? Então, a gente vai fazer um método para fazer esse cálculo para nós, ok? E aqui na saída também nós vamos precisar fazer o método para calcular, ok? Mesmo a mesma coisa aqui. Então, acompanha aí, pratica muito e até o próximo vídeo que a gente dá sequência aqui do que a gente está fazendo, ok? Vamos lá.